Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal, né? Infelizmente eu não consegui tempo para fazer um vídeo normal em casa, de boa. Tô trabalhando, hoje eu vim de dia trabalhar, hoje é dia 26, sábado, né? São 1h22, a última que escolhi era 1h22, deve ser 1h24 por aí. Mas enfim, vamos se inscrever, né? Já deixem aí o like, comentem, que eu gosto de estar respondendo, né? É importante que vocês respondam, porque eu tenho conhecimento de quem assistiu o vídeo, né? Tenho conhecimento de quem está aí acompanhando, né? O que eu venho aqui apresentando para vocês. Na maioria das vezes, muitas resenhas, né? Porque afinal o nome do vídeo é Rindo à Toa Comigo, né? Então o que é que acontece? Tô no trabalho, tô trabalhando e vi uma oportunidade, como eu tô aqui sozinha e tal, de gravar o vídeo, porque eu gravei um vídeo recentemente, eu compartilhei para vocês todos, né? E muita gente disse, eu não tô conseguindo assistir o vídeo. Willy, o vídeo e tal, ficaram perguntando. Eu respondi essas pessoas, mas algumas com certeza se perguntaram, mas não me perguntou o motivo. Então, já explicando. O motivo foi o seguinte, eu gravei o vídeo e o áudio ele ficou, como é que se diz? Muito atrasado, né? A voz, o jeito que eu falei, tudo ficou muito atrasado. Então eu tentei ajeitar, mas eu não consegui. Então por isso que eu vou estar... Eu não vou dizer que fazendo ele novamente, porque dificilmente eu vou lembrar de tudo que eu falei, até porque foi um vídeo de 36 minutos, ou foi 33. Mas assim, foi um vídeo sobre mim, né? Falando um pouco mais sobre mim. Algumas pessoas exigiram que eu falasse um pouco mais sobre mim, porque assim, no primeiro vídeo eu fui bem, no primeiro vídeo, né, do canal, eu fui bem resumida, né? Então algumas pessoas falaram, Willy, faz um vídeo, explica mais sobre você e tal. Nunca é demais a gente saber um pouco sobre a sua história, sobre você, né? Me pediram também falando como eu conheci meu esposo, eu vou deixar para outro dia. Eu vou tentar filmar com o meu esposo, porque ele é muito tímido. Então vai ser uma prova, viu? Para fazer ele gravar comigo. Mas resumindo, gente, eu tenho 23 anos. 23 anos. Minha gente, até ontem eu achava que eu tinha 22, mas eu tenho 23. Tenho 23 anos, né? Vou fazer 24 dia 26 de julho. Mês que vem eu vou comer bolo. Amo bolo, minha gente. É bom demais bolo, né? Eu já tô virando né? Na verdade. Ó, minha papadinha. Eu não ligo não pra isso. Em questão de saúde, sim, mas de aparência, homem, quem tá comendo não tá reclamando. E aí, o que é que acontece? Voltando ao assunto, que eu sou tão doida que eu vou fugindo dos assuntos, né? Vou fazer 24 em julho, né? Eu tenho o Gabriel, de 6 anos. Vamos falar um pouco sobre o Gabriel, sobre o meu filho Gabriel. Tive o Gabriel com 16 anos, né? Isso, 16 anos. Para algumas pessoas, acho que devia ser uma criança, né? Mas eu já tava casada não, o famoso amigada. Hoje eu sou casada no papel, mas era o famoso amigada. E aí, gente, tô fazendo força pra cortar aqui o frango. E aí, quando... Minha gente, valorizem a pizza, viu? Porque dá trabalho fazer, sabia? Valorizem. Sério mesmo, valorizem a pizza. Valorizem quem vende também, viu? Porque é o trabalho que tem. Uma pizza, vocês nem mais... Vocês veem umas coisas tão simples, né? Mas é uma coisa tão complicada. Sim, o que é que acontece? Quando, no caso, o Gabriel nasceu, eu tava no 9º ano, né? Eu sou formada, tá? Eu terminei os meus estudos. Formada não, né? Terminei o ensino médio. Mas com fé em Deus eu vou fazer minha faculdade, com certeza, né? Devido a essa pandemia eu ainda não corri atrás muito, porque eu vou tentar fazer faculdade presencial.
Eu acho que coisa online, assim, eu não me encaixo bem. Eu tô morrendo com coisa de aula online com o Gabriel, de estar ensinando. Então eu já tô assim com ele, imagine eu mesma, né, tendo aula assim. Aí o que é que acontece? Eu vou fazer sim minha faculdade, mas voltando ao assunto do Gabriel. Tive ele com 16 anos. Quando eu engravidei dele, eu estava no 9º ano do ensino médio. Terminei, né, de estudar. Terminei não, né? Parei, né, na verdade. Quando eu parei, depois de uns 2, 3 meses que ele nasceu, eu fui falar com a diretora se eu poderia voltar a estudar lá e tal. Ela disse que sim, eu expliquei que foi porque eu fiquei grávida, que eu parei. E ela me explicou que quando a pessoa ficar grávida, a pessoa pode estar fazendo os trabalhos, tipo, falar com algum amigo, né, alguma coisa assim. Naquela época já existia o WhatsApp. E aí ela disse que poderia estar fazendo os trabalhos em casa e mandando por alguma pessoa da família ou um amigo, só que eu não sabia. E ela disse que assim eu estaria passando o dia, não precisaria necessariamente frequentar a escola, só quando fosse para fazer as provas. Mas eu não sabia, enfim, eu parei os estudos. Quando o Gabriel ele nasceu, né? Eu voltei a estudar quando ele fez 5 meses, né? Ele já estava começando a comer umas coisinhas. Com 4 meses ele já queria comer, né? Meu pai sentava com ele, meu Deus, dava carne pro menino, dava comida, dava feijão. O menino comia que parecia menino velho. Aí com 5 meses mesmo que eu fui já dando abobrinha, essas coisas que a minha mãe me ensinava a fazer, dizia que eu comia também quando era criança. Minha mãe foi uma luz na minha vida, porque se não fosse ela... E aí, quando... Minha mãe e meu pai, né, também. E aí, quando eu voltei a estudar, né, eu concluí o ensino médio no EJA, que é aquele... o EJA que é 6 meses, né, para concluir, que é muito bom. Quem inventou isso tá de parabéns, minha gente. Principalmente para quem tem filho, né, porque eu concluí em 6 meses do 9º ano. E fui para outra escola, essa escola do ensino médio Rubens Canuto. Algumas pessoas conhecem. Por isso que eu falo tão errado, minha gente. Estudei ali. Só podia ter estudado ali naquela escola. E aí eu fui pro 1º ano, pro 2º, pro 3º, não EJA, né? Normal, ano letivo. E o meu filho ficava com o meu marido. Subia e descia a grota pra ir, porque eu morava no Alto da Alegria, que é tipo um bairro e ia pra outro, né? E a escola era em outro bairro, bem distante pra quem conhece, sabe? E aí fiz o 1º, o 2º. Quando eu fui pro 3º ano, foi que eu engravidei. Na verdade, bem no início, né? No 3º ano eu engravidei. E eu tive ajuda, né, de algumas amigas minhas, né? Porque, sendo bem sincera, tinha que ter muita força de vontade para ir. E se eu tinha, assim, mas era muito difícil você com o barrigão descer e subir grota. Eu subi uma escadinha, que era acho que se não for 70 e mais degrau. E outra grota também eu subia. Então, assim, eu andava muito para chegar na escola. Eu ia sozinha, né? O meu esposo, ele ficava com o meu filho, não tinha como me levar, porque ele era pequenininho, né? Ainda tinha 1 ano e pouco por aí. O Gabriel, no caso. E aí eu engravidei do Miguel e comecei a ir mesmo assim para a escola, não desistir. Como eu sabia sobre esse negócio, já sabia, né, que eu poderia estar em casa e enviando para algum amigo e tal trabalho, eu mesmo assim não quis. Eu fiquei estudando até 8 meses, com barrigão mesmo grande. Eu ia para a escola, né, muitas vezes passava mal e tudo, mas eu ia, né, bem enjoada. Eu passei a gravidez todinha do Miguel enjoada, não teve pra mim período de enjoo, no comecinho eu enjoar e passar, não. Foi a gestação todinha tendo enjoo de tudo. Eu acho que é por isso que eu como tanto, minha gente, porque eu fiquei uma gravidez todinha sem me alimentar direito.
Só pode. Não gostava, minha gente, olha, eu não gostava de comer, porque quando eu pensava em comida eu já ficava com aquela ânsia, sabe, de vomitar e tudo. Então não foi muito fácil não a gravidez do Miguel. Fiquei até 8 meses. Quando eu estava lá, né, eu vinha sozinha 10 horas da noite pra casa. Então assim, não é pra todo mundo, entendeu? Sendo bem sincera, eu vinha todos os dias morrendo de medo. O medo, sendo bem sincera, não era nem de ser roubada, acredita? É de ser estrupada. Eu grávida e ser estrupada. Porque era muito perigoso, era muito um matagal, era um esquisito tão grande. Eu subi uma ladeira, né? Uma dessas duas que eu subia, que não dava nem pra ver meu pé. Aí eu tinha que clarear com o celular. Aí eu lembro na época que eu ficava pensando, meu Deus, se eu clarear, é capaz de eu ser roubada. Se eu não clarear, é capaz de eu levar um baque, aí pronto. Aí ia clareando com o celular mesmo, morrendo de medo de ser roubado, de ser estrupado, de ser... Olha, medo de tudo. Mas eu ia, não desisti não. Quando eu fiz 8 meses, faltava 15 dias pra mim fazer 9. Eu levei uma queda na grota. Uma queda muito feia. Porque nesse dia eu não levei o celular, tava muito escuro, eu escorreguei e caí com tudo, com a bunda no chão. Tava com um barrigão já muito grande. Eu vou tentar postar nesse vídeo, né, o meu barrigão dos dois. E aí, levei essa queda, né? E aí eu comecei a sangrar, só que eu voltei pra casa, olha a capacidade da pessoa. Voltei pra casa, me lavei, botei absorvente, peguei o celular pra clarear e voltei pra grota e fui pra escola assim mesmo. Eu fui estudar assim mesmo. Quando eu cheguei em casa, na escola eu fiquei normal, não senti nada. Mas quando eu cheguei em casa eu tomei banho e fui dormir. Quando eu deitei na cama, era mais ou menos umas 11 e pouca, quase meia-noite, comecei a sentir as dores de cólica, que eu vi, né, que já era as contrações, mas eu não chamei ninguém não. Fiquei a noite todinha tendo contração por causa dessa queda. Resumindo, meu filho não é considerado prematuro, porém o meu filho nasceu no outro dia, de 9 horas da noite, devido a essa queda, né, que eu tive. Então assim, tive essa queda, né, o que possibilitou assim eu ter ele bem antes. Poderia ser que ele tivesse nascido, né, com 9 meses, mas não aconteceu. E como eu falei, tudo tem um propósito nessa vida. Sofri muito com isso, foi muito ruim, mas tive provas também referente a... Sim, aí no caso também tive esse segundo filho, eu tive ele com 18 anos, né? Então eu tive um filho com 16, um com 18, né? Gente, ó, não usa aliança. Outra coisa sobre mim, não usa aliança. Ah, por que não usa aliança? Eu usava aliança, desculpa fugir um pouco do assunto, mas porque eu me liguei que eu não contei pra vocês ainda isso. Eu não uso aliança porque eu tava usando aliança, eu engordei um pouquinho, muito. E aí, a aliança não queria sair, foi uma peleja muito grande. O meu dedo ficou carne viva. Aí o meu tio, Ednilson, ele que tirou a aliança, foi triste, ele tentou quebrar a aliança, tentou coisar com alicate, tentou fazer tudo, mas não conseguiu. Aí eu fiquei botando sabão, passei o dia todo com o dedo doendo, passando sabão. Aí eu consegui tirar. O meu tio, ele amassou ela todinha, aí eu consegui tirar. Aí eu não uso aliança porque eu fiquei um pouco com trauma, o meu dedo ele ficou carne viva, doeu muito. Passou dias aquela pele bem fininha no dedo, branca. E aí eu fiquei com trauma, eu fiquei com medo, então eu tenho medo de colocar aliança, então por isso que eu não uso. Mas eu acho que não é isso que define o meu casamento, porque o que define o meu casamento é outras coisas. O que é que acontece? Voltando ao assunto. Aí eu tive ele, não é considerado, né, prematuro, porque nasceu 15 dias antes, né, porque pode ser ou 15 dias antes ou 15 dias depois dos 9, né? Aí como foi 15 dias antes, não foi considerado prematuro, porém ele nasceu antes por causa de mim. Gente, desculpa estar falando muito rápido, é para o vídeo não ficar muito grande, tá? Até porque nem todo mundo tem muito tempo para ficar mais de meia hora
assistindo um vídeo, né? Pelo menos algumas pessoas que eu conheço que gostam de assistir os meus vídeos. E aí, volta no assunto. Teve um filho com 16, com 18, eu tenho 23 anos, já tenho 2 filhos. O meu filho mais velho já bate nos meus peitos. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui o vídeo, Jesus. Jesus me ajuda, pronto. E aí, né? Resumindo a história. Atualmente eu moro com meu esposo, minha casa é própria, como eu já mostrei. A gente está construindo a casa, com fé em Deus a gente vai conseguir. Eu acho que daqui pro final do ano, pelo menos a minha sala já vai estar bem organizadinha. Né? Meu sonho, meu Deus. Meu sonho. E eu vou conseguir com fé em Deus. O que é que acontece? Outra coisa sobre mim, né? Eu sempre trabalhei, eu acho assim, que a gente tem a opção, sim. Algumas pessoas falam, tá tão difícil arrumar emprego. Mas a gente tem muitas opções, né? Nem que seja comprar baby doll, vendendo em porta, pelo Zap, como for, a gente tem sim opções. Eu já vendi Avon, já vendi Jequiti, já vendi Odorata, eu acho que vocês não sabem nem o que é isso. Odorata é tipo uma revista também como Avon. Já vendi Mais Amigas, já vendi, deixa eu ver, baby doll, já vendi sutiã, já vendi calcinha, já vendi roupa. Olha, minha gente, eu já vendi tanta coisa. Já vendi maquiagem. Então assim, eu nunca fiquei parada, nunca tive aquele dinheiro, né? Eita, como ela, né? É estibada, né? Que nem fala. Não, meu irmão fala. Mas tinha assim o dinheiro de comprar um pão e tudo, né? Não vou dizer que nunca precisei pedir meu marido, porque eu peço mesmo. Peço mesmo. Graças a Deus, meu marido ele é muito de boa com essas coisas de dinheiro. Então assim, hoje, né, eu tô trabalhando, trabalhei fichado. Eu esqueci de falar pra vocês também uma coisa sobre mim, que assim que eu me formei no mesmo mês, eu fiz uma prova de uma empresa de telemarketing, né? Por isso que eu também não sou tão normal, porque eu trabalhei lá. E passei 1 ano e 6 meses trabalhando lá, né? Mas saí, não deu muito certo. Não estava conciliando muito com a minha saúde mental. E eu vim trabalhar aqui, né? O que é que acontece na pizzaria? O que é que acontece? Eu sempre fui guerreira, né? No meu ponto de vista. Porque apesar de ter meus 2 filhos, eu terminei os meus estudos. Eu não deixei que isso me impedisse de forma alguma. Muitas vezes eu chorei, não vou dizer que foi fácil. Muitas vezes eu chorei. Muitas vezes meu filho ficou doente, o Gabriel mais velho. E porque no caso, quando o Gabriel ficava doente, ele ficava atrás de colo, né? Ele com 2 aninhos. Teve uma vez, eu lembro como se fosse hoje. Ele estava doente. E assim, toda mãe sabe, né? Criança quando tá doente sempre quer o colo da mãe, né? E eu tentando, né, dar colo pro meu filho, só que o outro novinho querendo mamar, né? Eu não sabia o que fazer, porque um queria abraço, outro queria mamar. E eu coloquei o meu filho numa perna, recém-nascido, sentado, não tinha nem estrutura, o coitado, para ficar sentado, mas eu coloquei ele sentado para poder conseguir pegar o Gabriel também no colo. E eu lembro como hoje que eu chorei muito, né, porque eu me senti a pior mãe do mundo por ter tido, né, outro filho em cima, assim, né, um doente, eu sem poder dar colo ao meu filho, né, porque eu já tinha outro menor. Até hoje eu penso, me sinto a pior mãe do mundo com aquela situação. Me sinto a pior mãe do mundo também por sair puxando muitas vezes meu filho para andar muito, porque assim, um passo meu, né, era mais ou menos 3 passos dele, então ele andava o dobro do que eu andava, né. Me senti assim a pior mãe quando
eu tinha que escolher entre um e o outro, ou dar vacina em um ou dar vacina em outro, porque para os dois não tinha como, porque eu não tinha com quem ir comigo, entendeu? Então eu tinha que me virar realmente. Eu entendo super as mães de hoje em dia, novas, né? Que geralmente não tem o apoio da família, não porque a família não quer, mas porque cada um tem os seus, como eu já falei no início do vídeo, sua vida, né? E eu me sinto guerreira assim, né? Eu tive meus 2 filhos, eu me formei, eu trabalho, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu esposo. E sim, eu me sinto uma mulher guerreira. Eu não vou dizer que eu me arrependo de ter tido filho cedo, né? Mas sim, houve sim algumas partes de querer se arrepender, né? Por isso, mas Deus sabe de tudo. E o vídeo anterior era justamente eu falando sobre fatos meus. Me perguntaram qual é a coisa que você mais, assim, odeia em alguém. Eu acho que eu não sou o tipo de pessoa de odiar ninguém. Então, poderia até ser um defeito meu, porque eu não consigo odiar ninguém. Eu fico sim com raiva, eu fico sim, como todo ser humano, magoada com algumas situações, mas raiva eu não sinto de ninguém. Eu acho que Deus não permite a gente sentir raiva quando a gente tem Ele no coração. Então, assim, apesar de tudo, apesar de ser tão falha, Deus permanece assim na minha vida. Deus trabalha na minha vida de uma forma que eu nem sei explicar pra vocês, né? E é muito gratificante, né, poder agradecer assim a Deus, né, pela pessoa, pela mulher que eu sou hoje, né? Então é isso, minha gente. Eu não tenho muito para falar de mim. Eu acho que o que me define é os meus filhos. Meus filhos, né, me tornaram a pessoa que eu sou hoje. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre mim, né? Sobre a idade, né, que eu comecei a ser mãe, sobre algumas coisas, né, sobre mim mesma, né? E eu vou estar trazendo outro vídeo, né, após esse também, sobre algumas perguntas pessoais, porque aí vai fazer com que vocês conheçam, é claro, me conheçam, né, melhor, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, se bem que não ficou muito bom, porque como eu falo, eu tô na pia, cortando frango, ainda faltam 5 bandejas, mas eu gosto, não é? Eu gosto de produzir. E aí, eu vou cortar os frangos, tudo direitinho, mas antes disso, encerrando aqui o vídeo, comentem, tá? Deixem um like, eu acho que é muito importante que vocês me ajudem a conseguir seguidores, então compartilhem, por favor. Eu não, sendo bem sincero, eu não tinha vontade de fazer um canal no YouTube. Eu tive um apoio muito grande da minha amiga Nayane, né? E um apoio muito grande do meu primo Jonathan. Então, por isso que eu fiz um canal. Então, por favor, me ajudem, tá? Um beijo. Eca! Fedor de frango. Um beijo e até o próximo vídeo.